Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre notação científica. O objetivo dessa aula é a gente estudar potências que têm expoentes inteiros, ou seja, números positivos, números negativos, certo? E essas potências a gente pode usar elas para escrever números que são muito grandes ou números muito pequenos. Dentro da ciência, nós podemos estudar coisas que são enormes, como por exemplo a distância entre planetas, ou podemos estudar coisas muito pequenas, como por exemplo o tamanho de uma célula. E esses números, por serem números que são muito grandes ou muito pequenos, podem causar uma certa confusão na hora de serem escritos. E por isso foi criada a notação científica. O que é a notação científica? É um padrão para nós escrevermos números que são muito grandes ou números muito pequenos. E como que funciona esse padrão? Nós vamos usar sempre potências de 10. E esse padrão vai ser escrito da seguinte forma. Eu vou ter um número representado aqui pela letra A, que nós chamamos de coeficiente, multiplicado por uma potência de 10. Essa potência de 10 está elevada a um expoente aqui que eu estou representando pela letra B. Esse expoente nós vamos dar o nome de ordem de grandeza. Ele determina se esse número é muito grande ou muito pequeno. Por exemplo, se o expoente for 20, ou seja, é um número muito grande, 10 elevado a 20 vai dar um número enorme. Agora, se for um expoente, por exemplo, menos 15, então vai ser um número muito pequeno, porque eu estou dividindo por 10 15 vezes, ou seja, vai ser um número muito pequenininho. Então esse expoente vai determinar a ordem de grandeza desse número. Esse número aqui que está multiplicando nós chamamos de coeficiente, ou pode se chamar de mantissa também. A regra para esse número é que tem que ser um número entre 1 e 10. Não pode ser 10. Pode ser 1, mas até 10 não pode. Então, vai ser esse o padrão que nós vamos usar na notação científica. É um padrão, uma forma que foi convencionada, então vai ser sempre dessa forma, ok? Então vamos lá. Por exemplo, um número muito grande que a gente tem na nossa natureza é o raio da Terra. O raio da Terra tem 6.400.000 quilômetros. Isso é de fato um número muito grande. E como que a gente poderia escrever esse número em notação científica? Bom, para isso eu preciso escolher um número entre 1 e 10 para ser o meu coeficiente. E aqui eu tenho 6.400.000. Então nós vamos pegar primeiro o primeiro dígito diferente de zero que nós temos aqui. No caso, o número 6, certo? E vou colocar vírgula, o que tem depois. No meu caso, 4. Então, eu vou ter 6,4 vezes uma potência de 10. Então, vezes a potência de 10. E agora, qual vai ser o meu expoente? Bom, para determinar o meu expoente, a minha vírgula, ela veio parar aqui, ó, entre o 6 e o 4. Ou seja, quantas casinhas aqui, ó, ela comeu para poder chegar aqui. Ou seja, quantas vezes eu dividi por 10 para que a minha vírgula chegasse aqui. Então eu vou contar aqui, ó, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se ela andou 6 casas, então vai ser vezes 10 elevado a 6. Certo? Olha, tem um coeficiente, que é um número entre 1 e 10, ou seja, 6,4, vezes uma potência de 10 elevado a um expoente inteiro. Ou seja, esse número aqui está em notação científica. Eu peguei esse valor aqui e representei de uma forma diferente na notação científica. Agora, olha esse número aqui, 0,0000005. Esse número aqui representa o comprimento de uma bactéria. Ou seja, é muito pequenininho, não pode ser visto a olho nu. Então, como que a gente pode representar esse número? Vou pegar aqui o primeiro dígito diferente de zero que eu tenho, no caso, 5. Como não tenho nenhum número após ele, então fica só o 5.
vezes uma potência de 10. E agora tem que ser elevado a algum expoente, mas qual vai ser esse expoente? Bom, nesse caso, a minha vírgula saiu daqui e veio parar depois do 5. Ou seja, quantas vezes eu multipliquei aqui por 10 para poder chegar no 5? Preciso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 7 casas eu andei, então vai ser 10 elevado a 7. Porém, como são casas depois da vírgula, isso vai ser 10 elevado a menos 7. Repare que eu pego 5 e multiplico ele por 10 elevado a menos 7, ou seja, eu estou fazendo uma divisão por 10 7 vezes. Então, eu divido por 10, divido por 10, divido por 10 7 vezes. Então, esse 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, aqui a gente viu como colocar um número em notação científica. Agora, como que eu posso fazer se o número está em notação científica? Como que eu posso fazer para transformá-lo em um número usual? Nesse caso aqui, 7 vezes 10 a menos 5. Isso daqui, ó, é o diâmetro de um fio de cabelo. Como que a gente pode representar esse número aqui? Bom, se eu tenho aqui elevado a um expoente negativo, eu vou ter um número com vírgula. E quantas casas vai ter depois da vírgula? Se o meu expoente é menos 5, então eu vou ter 5 casas após a vírgula. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. E a quinta casa vai ser o número 7. 0,00007. Tem 5 casas após a vírgula e aqui o único dígito diferente de 0 é o 7. Agora aqui, ó, 9,46 vezes 10 elevado a 12. Esse número aqui, ó, ele representa um ano-luz. O que é isso, um ano-luz? É a distância que a luz leva, a distância que a luz percorre durante um ano. É um número muito grande. Como que a gente pode escrever ele? Bom, tenho 9,46 vezes uma potência de 10 elevado a um expoente positivo, ou seja, eu vou acrescentar zeros, eu vou aumentar esse número. Então, eu vou escrever aqui 9,946, que são os números que eu tenho aqui. Quando eu multiplico por 10, a minha casa aqui, a minha vírgula, anda uma casa para cá, porque vai aumentar o meu número. Vai passar de 9,46, por exemplo, para 94, e em seguida para 946. O meu número está aumentando, eu estou multiplicando por 10. Então, aqui a minha vírgula vai andar 1, 2 casas, e agora para fechar 12 eu preciso andar mais 10. Então, andou 2, agora eu preciso acrescentar mais 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho 9 trilhões, 460 bilhões de quilômetros que representa um ano-luz. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando eu tinha expoente negativo, fica um número com casas após a vírgula. Quando eu tenho um expoente positivo, eu acrescento zeros, eu acrescento casas antes da vírgula. Tudo bem? Bom, esse é o nosso conteúdo de notação científica e um princípio que a gente pode ver muito claro nesse conteúdo é o princípio da soberania. Tem um texto em Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, que diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, as coisas muito grandes e as coisas muito pequenas que nós ainda como seres humanos ainda nem sequer descobrimos, já estão escondidas em Deus. Ou seja, Ele criou todas essas coisas e nós usamos a notação científica para representar essas coisas muito grandes e coisas muito pequenas que o Senhor já conhece. Como, por exemplo, o embrião. Ele já conhece coisas muito pequenas que às vezes nem são visíveis ao nosso olho
e o Senhor sabe que está ali. Então nós vamos usar a notação científica para representar todas essas coisas que às vezes não são visíveis aos nossos olhos.